O cristão deve se envolver no debate político? Existe alguma divergência entre política e religião? Por que a maioria das discussões políticas acabam em brigas? Como encontrar um ponto de equilíbrio no debate sobre política? A igreja deve ter alguma parcela de participação no debate político? Bem, meus irmãos, essas e outras perguntas serão respondidas agora. O programa Teologia em Debate está começando. Bem, meus queridos, nós estamos de volta com o nosso programa Teologia em Debate e hoje nosso tema é o cristão e a política. Podemos ser amigos? Para falarmos sobre esse assunto, nós estamos aqui com o pastor Luiz Fernando, da Igreja Batista da Aliança, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos aqui também com o pastor Alan Taques, que é o pastor da primeira Igreja Batista da cidade de Montes Claros, também em Minas Gerais. Conosco também o pastor Luciano Rocha, o pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, na cidade de Maringá, no Paraná. Para nós começarmos, meus irmãos, nosso assunto, nosso debate, nós vamos adentrar em uma parte aqui do pensamento sobre política, porque hoje se discute muito sobre uma alienação do cristão em relação à política, principalmente no Brasil. Mas no passado, a própria história humana mostra que o homem está em volta à política. Há uma ideia dentro do homem, intrínseca no homem, sobre um conceito chamado estado ideal. Esse conceito de estado ideal, ele vem da própria queda do homem, resultado do pecado. Esse resultado do pecado impulsionou o homem a querer retornar para o Éden. E esse impulso de querer retornar para o Éden o levou à busca do estado ideal. Essa busca do estado ideal é que traz nas discussões aquilo que nós chamamos de religião, disputando contra o que é chamado de Estado, ou seja, a política combatendo a religião. Nós tivemos, por exemplo, partes na história que foi importante para o desenvolvimento da política, mas que houve também o processo da religião no desenvolvimento do pensamento. Por exemplo, nós tivemos a Reforma Protestante, que foi muito importante para o desenvolvimento da política ali na Europa. Nós tivemos o Calvinismo, fazendo parte do desenvolvimento da Europa e da política também, como o rei John Knox, da Escócia, que era calvinista, e num dos seus livros, chamado Livro da Disciplina, ele colocava a ideia de que a religião deveria governar a educação, providenciar ajuda para os pobres, os idosos, doentes, e sempre está ligado à ideia de cooperação entre igreja e Estado, né? Nós temos, por exemplo, uma frase de Calvino, que ele diz assim: aquele que sabe distinguir entre o corpo e a alma, entre a vida presente e efêmera, e aquela que é eterna e futura, não terá dificuldade em entender que o reino espiritual de Cristo e o governo civil são coisas completamente separadas. Pensando nisso, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Luciano Rocha, da Igreja Presbiteriana. Pastor Luciano, em relação ao debate político, muitas das discussões no Brasil não tem por trás dessas brigas, discussões, desconhecimento de causa? Sem sombra de dúvida. O debate político, ele existe desde que o homem é homem, né? O homem é um ser político. O homem, por natureza, ele foi criado para cuidar, para zelar, para administrar. Então, o debate político, desde o Éden, viu, pastor Cícero? Desde o Éden é uma realidade. Quando o homem é colocado no Éden e Deus planta um jardim e diz assim, olha, agora você vai zelar, vai cuidar, você vai administrar esse jardim,
para o seu próprio benefício e para o benefício dos seus. Aí está a gênese da política, né? Que é Exatamente. exatamente isso. A política é a arte de cuidar. Cuidar de quê? Do bem comum. Cuidar da polis, né? Da cidade, da comunidade, das pessoas. Então, a política ela está no cerne da própria criação do ser humano. E é Exato. claro, ela é perfeitamente viável e indispensável para a construção de uma sociedade. Portanto, o debate político ele tem que ser no nível de alcançar melhorias, e não no nível se ele deve ou não existir, porque ele já Exatamente. existe, o homem é homem. E esse debate ele precisa ser aprimorado com a seguinte pergunta: o que nós podemos fazer para melhorar a vida do cidadão? É isso aí. Exatamente. Pastor Luiz Fernando, pensando aqui na frase de Calvino, que ele diz assim, que o homem inteligente, né, é aquele que sabe discernir entre o que é efêmero, o que é futuro, o que é passageiro, o que é eterno. E muitas vezes o debate político, essa tensão entre religião e política, não está ligado à pessoa não saber do que está falando? Eu acho que muitas vezes o que existe é o preconceito, né? Por exemplo, nós estamos com 3 ministros na área do governo Bolsonaro que são religiosos. A ministra Damares, o da AGU e o da Educação. E já tem partido político levando isso para o Supremo Tribunal Federal para que ele julgue se não está tendo muita interferência religiosa no processo. Então, eles estão jogando no lixo todo o currículo desses ministros, né? 2 deles com doutorados na área, e o da AGU foi aplaudido pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, existe o preconceito, onde a religião ela não pode se manifestar no meio secular ou, particularmente, da política. A política ela foi muito desenvolvida pelos romanos e pelos gregos, né? Os gregos primeiro e os romanos depois. Então, a política ela veio para resolver qual situação? O poder concentrado na mão de um clã ou de uma família muito forte. Então, eles dividem o poder, não é? E na Revolução Francesa, isso vai se consolidar com o poder executivo, legislativo e judiciário, que foram criados para quê? Para que um vigiasse o outro, um controlasse o outro, né? Então, a igreja, como diz o Reverendo Luciano, ela precisa participar desse debate, porque é inerente à estrutura do ser humano e necessária para que a nossa cidade ela possa dar para o cidadão o bem-estar necessário para que ele viva. Caso contrário, parece que alguém já disse, não sei se foi Aristóteles ou Sócrates, que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, esse é que é o problema. Eu vejo assim, a pregação durante muitas décadas das igrejas sobre a eternidade roubou do cristão o tempo presente. Então, muitos pensam na eternidade e esquecem o presente. Então, quando nós não nos envolvemos em termos de discernir o que é certo, o que é errado, nós colocamos em cargos públicos de poder pessoas que podem trazer sérias consequências negativas para a igreja e para a comunidade. Então, nós temos aí, hoje na pandemia, cidades com mais de 120 dias fechadas. Isso destrói uma economia e não adianta falar que economia é uma coisa e saúde é outra, não é? As duas coisas andam juntas, são irmãs siamesas. Se tem uma economia boa, a saúde também é boa, e vice-versa. Então, como disse o reverendo Luciano, nós temos que nos engajar mesmo e lutar contra o preconceito. A igreja tem uma voz a ser manifestada, né? Ok. Pastor Alain, até pensando no que o pastor Luiz Fernando falou, vou juntar com o mandato cultural e o mandato social que está lá em Gênesis, que até o pastor Luciano já falou sobre isso, que é coisa do próprio Deus, de colocar o homem se engajando no meio, né? Se engajando o homem no seu contexto, para ele poder saber lidar com isso. Mas aí veio o pecado. Adão estava muito bem lá no Éden, mas aí pecou. E o que aconteceu? Aquele estado ideal que ele vivia foi tirado dele.
E, claro, nós temos hoje o homem em busca do estado ideal, que talvez muitas pessoas não saibam, mas a ideologia esquerda, ela está atrás do estado ideal. A ideologia direita está atrás do estado ideal. São dois homens debaixo do pecado, são duas ideologias debaixo do pecado, buscando o mesmo preceito, segundo seus ideais. Não, nós não estamos vivendo debaixo de um debate, de uma tensão, exatamente porque o homem não compreende isso, que dos dois lados o homem está buscando a mesma coisa. Queridos colegas e todos que estarão nos assistindo, é importante a gente pegar a palavra do pastor Luiz Fernando, e dizer o seguinte: a questão não está no problema em pregar a eternidade. A questão é pregar os princípios da eternidade, do reino de Deus, para que a gente possa fazer a leitura do presente. A igreja, a palavra dela sempre será o evangelho, e nós temos que dizer, como a palavra de Deus diz, nós não somos cidadãos, nós somos cidadãos dos céus, né? Só que nós estamos ensinando, espiritualizando demais as questões e esquecendo, aí eu concordo com o pastor Luiz Fernando, de analisar o presente, né? As ideologias humanas, elas sempre vão contrapor aos princípios do reino de Deus. Não vamos ficar com essa utopia de que um dia o homem vai encontrar aí, enquanto ele não tem o verdadeiro referencial, que é a palavra de Deus, as ideologias sempre serão isso, buscando um ideal, mas sem a referência certa. A referência certa a gente sabe que é a palavra de Deus, o reino de Deus. E quando a igreja se distancia do reino de Deus é um problema. Quando ela confunde igreja com o reino de Deus também é um problema. Entendeu? Então nós temos que saber, realmente localizar o ponto certo, que a palavra de Deus em Romanos capítulo 13 fica claro que as autoridades são constituídas por Deus. Isso é claro, e ele tem um propósito em tudo. A gente já falou isso em outros programas. Então, assim, a igreja não pode achar que ela tem um discurso, né, político, porque ela não tem. Ela tem outro tipo de discurso, nossa referência é outra, mas aí nós temos que colocar os princípios do reino de Deus presente. E infelizmente muitos que estão exercendo autoridade estão infelizmente não entendendo o papel deles lá, né? Qual o papel realmente claro. E muitas vezes ou eles caminham para intolerância ou caminham para flexibilização total e negam até a fé e a fé que confessa, né? O pastor Luiz Fernando citou os ministros aí. Que bom, mas veja bem, eu não tenho essa ilusão não, viu, irmãos? De crentes no poder é que vai mudar as coisas. Deus usou o rei Ciro, né? Persa, ainda chamou ele de ovelha, né? Dele. Se Deus pode usar quem ele quiser. O problema é se tem corações ali tementes e colocando seus corações para servir realmente a Deus. Então eu temo muito esse discurso ufanista nosso, crentez, evangeliquez, de que nós vamos dominar, né? E dizemos ainda, né, o país é de Cristo. Eu tenho muito medo desse discurso. Esse discurso acaba colocando a gente em maus lençóis, porque quando as coisas dão errado, aí nós somos tudo farinha do mesmo saco. Olha, eu vou te falar uma coisa para vocês, meus irmãos. A resposta que o pastor Alan deu é a segunda pergunta que eu vou fazer. É impressionante. Como é que o debate é conduzido pelo Espírito Santo? Meu querido, quando o pastor Alan fala exatamente sobre essa ideia de que nós nos apegamos a uma coisa e aquilo ali nós colocamos como resposta, o salvador da nossa dificuldade, né? Como muitos idealizam um Brasil com um presidente que lhes auxilie nas suas dificuldades. Nós vemos isso, né? Esse debate, claro, dos dias de hoje. Nós temos cristãos dizendo assim, não, meu lado é esse. Nós temos cristãos de esquerda. Infelizmente, nós temos.
Agora nós temos também cristãos de direita também, dizendo assim, não, mas o lado certo é esse. O debate é assim, esse lado não presta. Aí o outro diz, não, esse lado que não presta. Mas aí eu pergunto ao pastor Luciano, vou jogar esse fogo para o pastor Luciano. Pastor Luciano, mas o senhor no passado não usou tanto o governo bom como o governo ruim? Os dois não são instrumentos de Deus? Claro. São duas esferas. Eu queria só responder aqui, Cícero, da seguinte forma. Quero pegar essa ideia de Agostinho, quero pegar essa ideia de Lutero e quero pegar essa ideia de Calvino, né? Calvino sistematizou de forma plena e muito bem definida a questão das duas esferas. A esfera do Estado, que tem de Deus a capacidade para governar, para administrar a polis, as relações humanas, a administração humana, e a esfera religiosa, espiritual, que é representada pela igreja, que tem de Deus a missão de pregar o evangelho, de falar do senhorio de Cristo, de alcançar o coração, de trazer valores espirituais, éticos e morais para toda a população. Todas essas duas esferas são instituídas por Deus. Uma esfera cuida de A, outra esfera cuida de B, mas elas não são divorciadas uma das outras, elas são complementares, uma complementa a outra. Significa que o cidadão, o cristão, ele é um cidadão da polis, e como cidadão da polis, ele também pode estar inserido na esfera do Estado. Quando? Quando ele é um político, participa, é eleito, é um ministro, enfim, ele está cuidando da polis. E lá nessa polis, ele tem uma esfera de atuação, mas ele é também um cristão na igreja, que na igreja, instituição, ele tem uma esfera de ação. Ele prega o evangelho, ele é um homem ético, ele cuida das coisas espirituais, ele cuida das coisas do bem comum, de como ajudar o próximo. E essas duas esferas, o problema do Brasil é que uma se degladia contra a outra, mas elas são parceiras na construção da comunidade, na construção do reino de Deus. É claro que nós, como cidadão de duas pátrias, pastor Alain falou que nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus e somos cidadãos da polis. Enquanto nós estamos aqui, nós somos cidadãos deste mundo. Exato. E nós precisamos viver neste mundo com esses dois ideais em mente. É por isso que eu sou plenamente e defendo que o cristão precisa, se chamado for por Deus, se engajar na política, porque ele tem, na minha opinião, grandes virtudes que podem fazer dele um grande político. Claro, não é transformar o Estado laico na igreja, e isso aí é um absurdo, a história já nos mostrou isso. Não é transformar o Estado laico na igreja, mas é influenciar positivamente o Estado com valores e éticas que nós sabemos que é a verdade. Então, é isso que nós precisamos. Precisamos de o Estado entender que, junto com a igreja, são instituições de Deus para o benefício comum e precisam trabalhar juntos. Pastor Cícero, eu queria só concordar, mas eu não estava discordando, não. Nós somos cidadãos dos céus. É como falar assim, nós temos os pés na terra, mas a nossa mente tem que estar na eternidade para governar esse cidadão na terra. Nossa palavra é essa, não pode ser diferente disso. Estamos aqui, mas nossos valores, nossos princípios, o que nos rege, o que nos governa é a eternidade. Vou emendar a resposta do pastor Luciano com a do Alain e vou voltar a pergunta para o pastor Luiz Fernando. Pastor Luiz Fernando, Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, defendia a ideia de soberania das esferas. Sim. E eu acho maravilhoso ele falar sobre isso, por quê? Porque ele entendia que nesse debate, ou nessa discussão entre ideologias, na verdade, tinha o Deus governando, dominando todas as coisas. Uhum. Será que no debate político no Brasil, entre que as pessoas estão se degladiando nas redes sociais, tem pessoas dentro de casa que não conversam com a outra, porque um defende o Bolsonaro, o outro defende o outro lado. As pessoas estão brigando dentro da igreja.
Será que elas não precisam entender que por trás disso está Deus dominando os dois lados? Se o governo é mau, tem Deus por trás. Se o governo é bom, tem Deus por trás. Não está faltando entendimento disso? A grande questão é que a esquerda polarizou o debate. É nós e eles. Só existe nós, não é? John McCain, quando perdeu a eleição, ele para o presidente, sempre foi Barack Obama, ele falou o quê? O meu presidente é o Barack Obama. E nós somos Estados Unidos da América. Ponto final. Aqui no Brasil, não. É nós e eles. Então, quem perde a eleição, torce para que o capitão afunde. Exatamente. É como se nós estivéssemos no avião, torcendo para que o piloto morresse, o avião caísse. Quer dizer, a ideia é quanto pior, melhor fica, não é? Por exemplo, de tanto ver a corrupção ao longo de 13, 14, 15 anos aqui no Brasil, as pessoas criaram o ideal de governo e de presidência que fosse o suprassumo das coisas. Então, o Bolsonaro preenche algumas características e não outras características. Outro dia, eu conversando com um grupo de irmãos, eu dizia assim, para mim o presidente ideal seria um Temer com um Bolsonaro junto. Ou seja, o comportamento de um político profissional com a integridade e a lógica do outro, né? Só que não existe essa possibilidade. Temer foi o político de ponta, de proa, e o nosso atual presidente é outra característica. Então, existem as diferenças que nós não podemos radicalizar, temos que simplesmente trabalhar com elas. A atual política brasileira, ela caminha para uma polarização muito forte mesmo. E as ideologias estão marcando de uma forma negativa toda uma geração. Nós temos os meios de comunicação que estão simplesmente tentando explodir um governo que está tentando fazer alguma coisa pelo menos razoável, não é? Não é perfeito, não vai acertar tudo, mas, por exemplo, até hoje, na economia, o governo já injetou a casa na ordem de 400 bilhões de reais para ajudar a parte social. Colocou um auxílio emergencial de 3 meses, agora foi para 5 meses. Então, assim, tem tomado atitudes para minimizar a crise, né? Agora, é perfeito? Não é perfeito. E a igreja não pode se iludir, como disse Alain, né? Que se nós tivermos lá 300 pessoas evangélicas, a coisa vai andar redondinha. O Luciano bem disse lá, se tiver chamado, isso prevaleceria uma coisa positiva. E Calvino vai dizer que o chamado de Deus não é só para ser pastor, não. É para várias áreas da vida. Não é isso mesmo? Então, nós precisamos de ter pessoas na política com mentalidade proativa. Eu entendo, e acho que também os colegas vão dizer o mesmo que eu, e também os nossos ouvintes, que a igreja entregou áreas importantes da sociedade na mão de ímpios. Por exemplo, professores universitários. Nós não incentivamos os nossos membros a irem para a universidade e darem aula, a ter um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado. Aí, entregamos nas mãos de pessoas ímpias, que estão fazendo a cabeça de uma geração que vai dirigir empresas, que vai governar o país, com conceitos muito pouco razoáveis. Então, tem que haver, sim, essa mescla sadia. O outro ponto que eu queria destacar é o seguinte: por que fazer oposição a cristãos na política se os valores cristãos, eles edificam o Estado, eles constroem uma nação? Se nós pensarmos bem, se nós somos o que somos hoje, é porque os princípios judaicos cristãos prevalecem. Agora, eles querem tirar esses princípios e colocar o quê no lugar? Até hoje ninguém explicou isso, né? Exatamente. Agora, eu queria usar essa pergunta do pastor Luiz, exatamente do valor aos cristãos atuando no Estado, exatamente com uma questão, pastor Luiz, que o senhor vai saber, pastor Luciano, pastor Alain também vai, em relação à sacralização do Estado, meu querido, que é uma coisa perigosíssima.
nós estamos vivendo um momento em que, por exemplo, esse lado aqui que é bom, e aí vai brigar com o outro lado, né? Porque não, esse lado aqui que é bom, e os dois estão se degladiando, né? Mas, quando nós vamos ver isso na história, a sacralização do Estado trouxe os iatolás ali no Oriente Médio, a sacralização do Estado trouxe, há poucos anos agora, no começo do século XX, com o fascismo, os líderes, pelo menos o fascismo ali na Itália, ele se declarava, o líder fascista ali, Mussolini se declarava Deus, né? Há esse perigo, por quê? Porque quando fica um lado debatendo com o outro e dizendo que eu que sou bom e eu que presto, você joga a atenção das pessoas para um lado só e daqui a pouco eles vão tornar deuses, né? Aquelas pessoas, aqueles personagens. Esse momento que nós vivemos, Pastor Alan, de polarização, não pode conduzir as pessoas a endeusar, entre aspas, alguns desses líderes e muitas vezes até esquecer da importância ou do que significa esses líderes na sociedade, como falou muito bem o pastor Luciano aqui, que cada um tem seu valor específico, tem sua utilidade. Com certeza, a gente está vendo isso acontecendo claramente. Isso tem afastado pessoas de dentro da igreja, uma com a outra, por questões ideológicas. E assim, há pouco tempo, na última eleição, eu tive várias situações na igreja com relação a isso, por causa desse endeusamento, né, dessas ideologias, e isso está afastando, criando inimizade, discórdia na igreja. Isso é muito sério. As pessoas estão esquecendo quem é o referencial delas, né? O que deve nortear e dirigir realmente suas ações como cidadãos, né? Como pessoas, e da sua relação com Deus. Eu acho que nós estamos trocando a escala de valores da nossa vida por causa das ideologias. As ideologias têm uma força muito grande e nós estamos deixando de ir para aquela cosmovisão bíblica que deve governar nossas ações e deixando que a cosmovisão das ideologias assuma esse papel nas nossas vidas. Então, assim, eu considero o seguinte: o pastor, as igrejas, nós temos que focar, trabalhar esse assunto de maneira sincera, honesta na igreja e deixar o resto é obra do Espírito mesmo, né? Nós temos que fazer como pregadores que ensinamos a igreja, mas é Deus que vai trazer esse discernimento e levar as pessoas a reconsiderar suas vidas, a avaliarem, né, as suas prioridades e seus valores. Mas o que está acontecendo no nosso país está claro, e principalmente no nosso arraial. Reverendo Cícero, estamos chegando ao final do bloco e eu queria só destacar um ponto importante, que o brasileiro, de um modo geral, ele não tem interesse pela política. De tanto ver o processo corrompido, ele se afasta do processo. E aí nós temos a politicagem acontecendo. Vamos talvez abordar isso no próximo bloco lá. Ok. Então, meus queridos, o assunto está muito bom. Eu espero que, em nome de Jesus, esse debate traga clareza, né, para suas ideias, para suas dúvidas, em nome de Jesus. O Teologia em Debate dá um tempo, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós voltamos. O cristão e a política, podemos ser amigos? Até já. Olá, meu amigo. Você já está sabendo do novo lançamento da editora D. Santos? Pois é. Veja que bênção. O meu novo livro, Jesus de Nazaré, o fascinante retrato do Filho de Deus. Se você quer conhecer mais profundamente
a beleza, o fascínio, a grandeza, a majestade da pessoa bendita de Jesus Cristo. E também, se você quiser fazê-lo conhecido das pessoas, esse livro certamente é para você. E você pode adquiri-lo tanto no telefone que aparece aí abaixo, como também na Igreja Presbiteriana da Vila Operária, aqui na Avenida Paissandu 32, em Maringá. Então, adquira o seu. Você vai ser profundamente abençoado com a sua leitura. Bem, meus queridos, nós estamos de volta com o programa Teologia em Debate. Nós estamos trabalhando sobre o assunto o cristão e a política. Podemos ser amigos? Estávamos conversando no primeiro bloco sobre alguns assuntos muito interessantes e agora vamos continuar nosso debate nesse segundo bloco. Eu gostaria de voltar a pergunta agora para o pastor Luciano. Veja bem, as pessoas parecem que não sabem discernir. Me parece nós temos esse problema na sociedade no Brasil. A pessoa não sabe discernir bem o que é esquerda, o que é direita, qual o papel da direita, o papel da esquerda, e muito menos Estado e religião. Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, ele, quando deu uma olhada para a igreja, assim, quando ele olhava para a igreja católica, dava ojeriza nele. Ele ficava nervoso porque a igreja estava vivendo uma coisa, a sociedade vivia outra. E ele ficava com raiva porque ele achava que a igreja deveria se envolver, deveria despejar, né, das suas benesses ali na sociedade. Talvez essa questão e olhar para a sociedade de uma forma de deixar a sociedade em segundo plano, não se envolver nela, não seria um erro, assim como o Jean-Jacques Rousseau errou também, ao achar que a igreja deveria se envolver, mas quando a gente também acha que a igreja não deve se envolver, não deve fazer parte do social, também não é um erro achar isso? Exatamente. Essa polarização, eu acho que o pastor Luiz Fernando já falou muito bem sobre ela, né? Que existe hoje no Brasil e que, infelizmente, não deveria existir neste nível, porque o jogo partidário é saudável e os irmãos entendem que é saudável. Um país totalitário com um partido só vira o que o irmão já falou, um Estado totalitário, onde um só governa e essa pessoa se torna um Deus. Então, a democracia, Cícero, ela exige o jogo partidário. Agora, como existe no Brasil, é uma forma deteriorada e corrompida do jogo político, porque não é tentando melhorar as falhas do outro para o benefício do povo, Exato. Mas é um tentando derrubar o outro para que o outro chegue ao poder. Uhum. Então, isso é uma desvirtualização da política partidária e uma desvirtualização da política em si. E essa dicotomia de esquerda e direita virou, no Brasil, um agravamento dessa polarização. Uhum. Cunhou-se o nome, né, direita e esquerda, e que muitas pessoas que estão na direita nem sabem o que elas estão defendendo, e muitas que estão na esquerda sabem o que elas estão defendendo. E muitas se dizem uma coisa ou outra coisa, mas defendem as mesmas coisas. Então, o Brasil é o país, me desculpe aí o título do samba do crioulo doido. As pessoas se dizem as coisas, mas elas não sabem realmente o que essas coisas propõem. Mas elas parecem que têm prazer de dizer eu sou de Paulo, eu sou de Cefas e eu sou de Apolo. E isso não traz benefício nenhum para o jogo político, pelo contrário, do jeito que a política é feita no Brasil, isso só traz malefícios. Isso é uma coisa que nós temos que pontuar e, infelizmente, ver que no Brasil, de forma errada, tem sido feita a política. Em segundo lugar, é aquilo que eu digo, a igreja precisa, não é, caminhar junto com o Estado para oferecer ao Estado aquilo que é inerente à sua esfera. É um caminhando junto com o outro, um complementando com o outro
aquilo que Deus deu a cada um deles como esfera de atuação, dialogando, interagindo, conversando, somando esforços para o bem comum da população. É isso que significa da igreja ter um diálogo sadio com o Estado naquilo que é da sua esfera para o benefício do ser humano, e não um divórcio, uma luta, essa coisa dizendo que é de direita porque eu sou cristão e de esquerda porque eu sou, sei lá, ateu, ou eu sou marxista, ou de uma ideologia qualquer. Isso, irmãos, é uma má política. E isso são pessoas que têm um conceito equivocado do que significa uma política partidária e uma democracia num país, por exemplo, como o Brasil. Não, eu queria o ensino apostólico, né? Olhando as cartas de Paulo, como foi citado aí pelo pastor Luciano, e quando a gente olha para o governo do Espírito Santo na igreja, os dons espirituais, enfim, Paulo fala muito claramente sobre a unidade na diversidade. Então, assim, nós precisamos realmente trazer esses princípios da unidade na diversidade para o campo da nossa cidadania, do exercício, porque Deus nunca quis nada totalitário, não, nem na igreja, em nenhum lugar. Ele quer realmente que haja unidade em meio a toda essa diversidade. Então, o discurso contraditório tem que existir também, como foi dito aí, mas de forma saudável, né? E as coisas que a gente está assistindo no nosso país não tem nada a ver com isso, tem a ver com cada um no seu quadrado, e ninguém quer saber de mais nada a respeito dos direitos do outro. Eu queria lembrar aqui, pegar um pedacinho da fala do Alan e do Luciano. Agora, recentemente, foi votado a questão do saneamento no Brasil, em que 35 milhões de brasileiros iriam ser beneficiados. E teve lá senadores que votaram contra, só porque a proposta não saiu deles. Olha só. Né? Agora, por exemplo, o Fundeb, que foi votado essa semana, também recebeu oposição, sendo que o governo estava propondo aumentar o orçamento para a área da educação. Isso, tais políticos não levam em consideração o bem-estar social. Agora, pastor Luiz, sim. Eu acho que isso é muito importante que o senhor falou, porque daqui a pouco nós vamos ter eleições, né? E eu acho que isso aí destaca e caracteriza muito bem aquilo que eu acabei de dizer. A má política que não visa o bem-estar do povo, mas visa apenas fazer um para benefício próprio, para os seus próprios jovens, para a sua própria autoridade e para o seu próprio bem-estar. Eu acho que está na hora e passando da hora da população brasileira olhar quem são esses homens, marcarem esses homens e não votarem nesses homens nunca mais, para extirpar da política esse tipo de prática, esse tipo de gente, para quem sabe vir uma geração nova de jovens vocacionados, chamados por Deus para a política, sejam homens íntegros que pensem na cidade, pensem na polis e pensem no cidadão. A gente reclama de política, pastor Luiz, mas quem vota nesses homens somos nós. Perfeitamente. E eu entendo que esse reflexo na política é um reflexo do cidadão, pela sua, talvez até, ignorância dentro dessa área. Ele coloca ali aqueles que eles acham que são razoáveis. Pega, por exemplo, vou pegar aqui agora a Venezuela, pertinho aqui de nós. A última pesquisa mostra que 96% da população entrou em estado de extrema assim, carestia e pobreza. Meu Deus. E aqui na Argentina, não é? Que estão saindo grandes grupos empresariais da Argentina e se voltando para o Brasil. O povo já está indo para as ruas. Então, isso quer dizer o quê? A ideologia, ela não vai trazer um resultado se ela for divorciada de valores que visem o bem da comunidade ou da polis, não é? Então, você mesmo bem disse, Luciano, nós temos agora para o mês de novembro eleições.
mais do que nunca, o nosso voto é um poder que pode mudar a situação. É interessante, meus irmãos, nós falarmos sobre essa ideia de escolher bem quem vai governar, igual o pastor Luciano falou, porque nos remete ao pensamento de Platão. A ideia de polis de Platão, do Estado, é que ele deveria ser governado por aristocratas, por gente estudado. A ideia de Platão era educação e ética. Ninguém que não tivesse base na educação e ética poderia assumir nenhum cargo político, nenhum cargo de Estado, não podia governar outras pessoas. Para Platão, quem vai governar tem o que ensinar e tem exemplo para dar. Infelizmente, é o que nós não temos no Brasil. É poucas pessoas que nós podemos apontar e dizer aquele ali tem o que ensinar e tem exemplo para dar. E nisso, eu volto a pergunta para o pastor Luiz Fernando, pensando, pastor, agora em relação a Maquiavel, que eu quero jogar uma bomba na mão do senhor. Porque Maquiavel, ele disse o seguinte, ele via a religião apenas como regulador da sociedade. Ele acreditava que a religião não tinha nada a ver com Deus, não veio do mundo espiritual. Ele acreditava que a religião foi criada pelo homem. E por ter sido criada pelo homem, ela deveria regularizar o Estado ou o comportamento do Estado. Por exemplo, punindo os corruptos. O senhor não acha que, baseando assim no pensamento de Maquiavel, a igreja ela não deveria ter esse papel também de regulador do Estado em relação à sua corrupção? E muitas vezes nós temos crentes na política que estão bebendo da mesma bacia suja de outros políticos? A igreja, como disse Luther King, deveria ser a consciência da sociedade. Ela deveria entrar como contraponto crítico desse processo. Nunca para entrar em guerra contra o Estado, mas para poder oferecer auxílio nesse contraponto. Quando a igreja perde a sua voz profética, ela deixa de ser a consciência do Estado, tá certo? E aí o Estado fica à deriva dos seus governantes, sem um amparo que possa ajudar nas suas decisões. Dizer que o Estado é laico não quer dizer que o Estado é imoral ou amoral. O povo... Ou ateu. Perfeitamente. O povo é que tem esse eco no Estado. Nós colocamos governantes para que eles governem e nos façam bem. Então, quando a igreja perde essa sua característica, e no Brasil ela tem perdido essa característica, e você bem falou, muitos políticos que se falam cristãos estão corrompidos, ok? Muito corrompidos, e isso gera um mau testemunho. Então, isso implica o quê? Que a igreja perde o seu poder de impactar socialmente. Então, quer um exemplo? Nas grandes decisões morais desse país, a igreja não é chamada a dar a sua opinião. Ok? Por exemplo, na área... Queria comentar um negócio aqui. Pode falar. Queria comentar, pastor. Sim. Isso. Queria comentar um fato aqui, Cícero, que eu estou me lembrando, viu, pastor Luiz Fernando? Sim. Na biografia do Dr. Billy Graham, tem uma foto, um livro que eu tenho dele, da United Press, a biografia da vida dele, com fotos maravilhosas. Tem uma foto lá e uma cena que ele mesmo retrata, pastor Luiz Fernando, quando foi para eclodir a Guerra do Golfo, com o George W. Bush, pai, não o filho, pai, porque ele foi o presidente na época da Guerra do Golfo. A foto que tem lá no livro do Dr. Billy Graham é o seguinte, ele sentado no sofá, na sala oval, lá na presidência dos Estados Unidos, aconselhando o presidente com respeito ao melhor caminho tomar com base na palavra de Deus, na verdade de Deus, na ética de Deus, aconselhando aquele homem. E isso saiu no livro e ele explicando exatamente aquilo que ele tentava fazer, aquilo que Luther King, que o pastor aí disse, ser a consciência do Estado, mostrando a verdade da palavra de Deus e a ética do melhor caminho possível. Isso, hoje em dia, nos falta. Falta. E lembrando o seguinte, pegando um gancho na sua fala, o Estado ele não é onisciente, ele não é onipotente, não é? Ele precisa desse amparo
que a igreja tem a oferecer. E se houver esse intercâmbio, a coisa funciona muito bem, não é? Como eu falei um pouquinho anterior, os valores que a igreja defende, eles trazem bem-estar social. Eles trazem paz e harmonia, não é? Essa questão de dizer que a igreja é para pessoas subdesenvolvidas ou ignorantes é um erro brutal, brutal. Se nós pegarmos a influência da igreja na sociedade ao longo dos séculos, ela determinou muita coisa importante, não é? Eu me lembro do meu tempo de mocidade, que um irmão foi para fazer missões em Angola, na África, e na época era comunista. Então, ele era técnico em eletromedicina pela Siemens. Ele chegou lá e mandou uma carta assim para mim: irmão Luiz Fernando, todos os aparelhos de raio-x dos hospitais de Angola, quase todos eles, vieram através de missões americanas. Médicos trouxeram para cá hospitais. Olha só, que coisa maravilhosa. Um dos princípios da reforma foi que, ao lado de cada igreja, tinha que ter uma escola. Então, Ok. Agora, pensando também, voltando à pergunta para o pastor Alain, até pensando no que o pastor Luiz Fernando acabou de falar, que em relação à resistência que a igreja deveria ter a algum comportamento ou algum mau procedimento do Estado. Infelizmente, pastor Alain, como disse bem o pastor Luciano, nós não podemos ver isso nos nossos dias, principalmente no Brasil. A igreja muitas vezes tem dado mau testemunho. Mas no passado não foi assim. No passado, olha, Lutero, por exemplo, lutou contra algumas pessoas que se levantavam contra o calvinismo. Calvino foi um deles que se levantou. Os próprios puritanos, né, ali se levantaram contra um rei terrível ali na sua época. E nós não estamos vendo muito isso nos nossos dias. Nós estamos até aquém do que a igreja deveria fazer, ou deveria se apresentar na sociedade. Eu perguntaria para o senhor, pastor, de que maneira a igreja poderia se envolver na sociedade e poder, de alguma forma, combater um Estado corrupto? Olha, pastor Cícero e meus pares, a igreja, ela perdeu autoridade no momento que ela se misturou com o mundo, né? Então, quando ela começou a exercer um papel que não é dela, né? A agir de maneira confundindo com os valores do mundo, é que ela foi perdendo a sua autoridade. Mas a igreja tem que andar, como Jesus disse no Sermão do Monte, nossa luz tem que brilhar diante de Deus e diante dos homens. Então a igreja, ela tem um papel de ser correta, de fazer o que é certo. Tem muitas igrejas aí que não tem nem condições legais de estar funcionando. E que autoridade ela vai ter perante o Estado, né? Se ela não segue os deveres dela, né? Então, assim, eu sei que a igreja é isento, ela tem suas isenções de impostos e tudo, mas ela tem obrigações perante o governo e que ela precisa cumprir e fazer o que é certo. Você vê um funcionário na igreja que não é nem registrado, como é que você faz um negócio desse? Então, assim, a igreja vai perdendo essa autoridade, essa voz profética, porque ela não cumpre as suas obrigações. Então, o que nós temos? Nós temos o ensino, nós temos que ensinar. O pastor Luiz Fernando bem lembrou, nós temos que ensinar as pessoas a atuarem nas várias áreas da sociedade e ser sal e luz nesses lugares. Nós temos que pregar e o pastor, ele tem que ter uma cultura. Ele tem que ter um nível cultural, sim. Não que vai ser, às vezes, né, o maior da igreja, mas ele não pode ficar aquém também, não. Então ele tem que ensinar, ele tem que promover estratégias, levando esses jovens, despertar esses vocacionados, que não é só para pastor e missionário, não. É para atuarem em todos esses setores da sociedade.
Então, eu acho que nós, como igreja, pecamos. Nós tínhamos que ter uma escola de legislação dentro da igreja também. Nós precisamos atuar realmente de forma a sermos esses conselheiros, como o pastor Luciano colocou aqui o exemplo, né? Do pastor que estava ali junto com o presidente como conselheiro. Será que os políticos não percebem que precisavam ter assessores também nesse nível para assessorá-los, para poder realmente estar orientando? E será que a igreja está fazendo isso? Está formando essas pessoas para serem esse tipo de conselheiros na sociedade e no meio político? Eu acho que nós não estamos fazendo isso também. De um lado de lá, que não quer os conselhos da igreja, e do lado de cá, que a igreja também está perdendo esse caminho. Aí, tá certo? Então, nós temos muitas ferramentas para promover. A palavra de Deus diz que nós somos sal e luz nessa terra. Nós temos princípios e valores eternos. Então, nós temos que praticá-los mesmo, ensinar e levar as pessoas a essa responsabilidade, porque a gente tem um problema também no nosso país. A gente só quer reivindicar direitos, a gente não quer deveres. Eu nunca vi uma passeata falando de deveres, só vem passeata de direitos, né? E na igreja nós temos que pesar no mesmo nível, nós temos direitos e deveres. E isso tem que estar presente no nosso dia a dia como cidadãos comprometidos mesmo. Se nós sonegamos impostos, se nós fazemos coisas erradas, nós não temos o direito de criticar a política, não. Quantos cristãos que não têm necessidade, não encaixam nos critérios do auxílio emergencial e reivindicaram esse direito? Nossa! Meu Deus, que horrível! Isso é denigre, é o que eu falei agora há pouco, coloca todo mundo no mesmo nível. E isso é uma irresponsabilidade muito grande. Nós temos que declarar nossos impostos. Eu confesso para vocês, declarar o meu imposto de renda e o meu da minha esposa todo ano, a gente fica assim com aquele sentimento, né? Porque é pesado, não é fácil. Mas a gente tem que cumprir essa obrigação sim, temos que pagar, temos que, né, fazer tudo. Agora, como nós estamos falando, como cidadãos, nós temos que reivindicar que os nossos impostos sejam usados a benefício de todos. E a igreja, por mais que ela não pague impostos, mas ela tem o dever de estar sempre fazendo as suas declarações. Os pastores não têm noção da responsabilidade que está o nome dele lá na Receita Federal, diante porque geralmente os pastores que presidem a igreja, né? Então, seu nome está lá. E grande responsabilidade você tem para declarar, ter um setor de contabilidade da igreja ajustada com os princípios realmente éticos, justos, do papel que a igreja tem que ter. Nesse período da pandemia mesmo, eu sei que os colegas aí devem ter atravessado situações difíceis. Nós usamos os benefícios do governo, né? Na minha igreja tem 7 colaboradores. Nós não fizemos suspensão de ninguém, mas fizemos ajustes na jornada de trabalho. E isso ajudou e está ajudando, dá fôlego à igreja, né? Mas a igreja tem que estar correta também. Não pode só reivindicar seus direitos, não. Ela tem que ter dever em tudo que ela faz. E é isso que a igreja vai fazer com ela seja a voz profética, porque ela tem autoridade para falar. Cícero, Luciano e Alan estão terminando já. Então, eu queria fazer uma sugestão, como disse a Alan ali. Vamos arrumar a nossa casa e depois mostrar a nossa cara, né? Dizer o que nós chegamos como igreja. Ok. Então vamos para as perguntas finais, né? Já voltada para o nosso término do nosso debate. Interessante a resposta do pastor Alan. Ele desembolou um linho de novelo, porque eu estava com a cabeça pensando aqui na resposta do pastor Luiz Fernando, pensei assim, nossa, que paradoxo. A igreja realmente ela quer ensinar, mas não dá exemplo. Né? E é um paradoxo, né? Então, meus queridos irmãos, para nossos
nas suas considerações finais, diante de um Estado, diante de um país igual ao nosso, que tem tantos partidos, e é um país polarizado, igual o pastor Luiz Fernando falou, que tem apenas, na verdade, por trás dessa polarização, só há duas ideologias. Ele é polarizado, mas só há duas ideologias. Aqui, escondido atrás de vários partidos, só existem duas ideologias. Eu lembro aqui da frase do John Locke, ele disse assim, o Estado nada pode em matéria puramente espiritual e a igreja nada pode em matéria física, né? Ele separava a ideia de Estado da ideia de igreja. Já que nós estamos vivendo essa polarização, como conciliar as ideias? Como conciliar a igreja junto com o Estado? Ou como tornar o debate mais saudável? Pastor Luciano, volta a pergunta para o senhor. Bom, eu volto a dizer que é através de uma boa definição das esferas. Eu ainda volto a dizer que a esfera política e a esfera religiosa precisam caminhar juntas, se complementando, num diálogo sempre permanente e presente, para o bem comum da polis, da nação, da sociedade, um ouvindo o outro dentro das suas esferas e contribuindo com aquilo que a igreja oferece, com aquilo que o Estado oferece para o bem comum da população. Ok. Como tornar o debate político mais saudável num país polarizado, pastor Luiz Fernando? Eu não vou me estender, eu só vou dizer o seguinte, eu faço coro com o reverendo Luciano. Amém. 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 E pastor Alain, pastor Herman Doivert, ele disse assim que o Estado precisa de um regulador. Herman Doivert chamou esse regulador de igreja. Mas como a igreja ser reguladora diante da situação aí que até o senhor expôs? E diante também dessa situação da igreja com o Estado, como regularizar o debate político? Como tornar o debate político mais saudável? Olha, querido, eu acho que nós podemos promover, eu acho que a igreja tem que avançar nesse campo. Eu penso até que quando chega a época de eleição, a igreja dentro da sociedade, ela tem um espaço muito grande, ela podia promover debates, ela podia promover, não deixar só para a mídia, sabe? A mídia vem com esses debates, mas eu acredito que nós podemos fazer isso muito melhor, sabe? De uma maneira que possa promover uma consciência e realmente mostrar que a igreja tem interesse nesse assunto. O problema, irmãos, só temos um problema nesse campo, é que nós não estamos acostumados com isso. A princípio vai ser um choque muito grande e pode criar situações constrangedoras. O problema é começar uma cultura disso, né? Isso pode criar constrangimento com A, B ou C. Então, assim, porque o país está tão diverso nesse campo, tão cheio de coisa, que a gente já, com preconceito, a gente não quer ouvir fulano, a gente não quer ouvir ciclano. Então, assim, a gente precisa fazer algo aí que só Deus para nos iluminar, para a gente poder, talvez, mudar essa cultura. E como eu disse no meu diálogo, talvez promover ensino nesse campo da legislação, né? Talvez algumas coisas possam acontecer. E quem sabe, os políticos começam a olhar para os pastores, para os líderes eclesiásticos como bons conselheiros para compor as suas assessorias. Quem sabe? Isso depende da visão de cada um e quebrantamento de cada um, porque não basta ter bons conselheiros, precisa saber aquele que ouve os conselhos e tome as suas decisões, né? Amém. Amém, meus queridos irmãos. Estamos encerrando o nosso programa Teologia em Debate, onde nós podemos discutir nesse dia sobre o tema o cristão e a política. Podemos ser amigos. Queremos agradecer a cada um dos participantes, cada um dos nossos pastores que estiveram nos ajudando aqui nesse debate. O pastor Alan Taques, que é o pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. O pastor Luciano Rocha, que é o pastor da Igreja Presbiteriana
do bairro Vila Operária, em Maringá, no Paraná, e o pastor Luiz Fernando, que é o pastor da Igreja Batista da Aliança, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Queremos agradecer a todos os irmãos e queremos vê-los participar e nos ajudar nos próximos programas. E aguardamos os irmãos com todo carinho. Até lá!